profeta Jeremias, capítulo 29, versos 12 e 13. Todos nós encontramos, amém? Diz assim o texto: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Já oramos, podeis assentar, meus irmãos. Jeremias 29, 13 e 14, aliás, 12 e 13 que nós lemos, né, vai trazer aqui uma grande ênfase na sinceridade e também na intensidade com que devemos buscar a Deus. Ele vai dizer aí: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E para entender plenamente, meus irmãos, esta mensagem, é útil aqui explorar o contexto histórico, teológico e prático. O contexto histórico desse texto: Jeremias escreveu essa palavra aos israelitas que estavam no exílio da Babilônia. Eles foram levados cativos para aquele lugar por causa da sua desobediência e também infidelidade a Deus. No contexto que se apresenta a nós aqui, não só no capítulo 29, mas numa boa parte do livro do profeta Jeremias, nós estamos diante de um povo que perdeu a sua terra por causa da desobediência e por causa da sua infidelidade. Deus, ele vai enviar este povo como disciplina para uma terra estranha, para uma terra distante. E naquela época, e dentro do contexto histórico do povo judeu, e também para o povo que vivia naquele tempo e naquela região, o que trazia identidade para um povo era a sua terra. O que fazia com que uma nação, e inclusive com o decorrer da história, isso permanece até hoje. Quando a Rússia ela ataca a Ucrânia, ela está atacando a soberania de um país livre. E tantas outras guerras também vão trazer esta ideia. Porque aquela terra pertence àquele povo e é a identidade daquele povo. E isso era tão marcante na cultura judaica, que quando Acabe chega para um vizinho dele e fala com ele: olha, a sua vinha é tão bonita, um homem chamado Nabote, você não gostaria de me vender a sua vinha, não? Põe um preço nela que eu vou pagar. E Nabote recusa-se a dar aquela vinha, porque aquilo era herança de família. E a herança de família, que é a terra, é que identifica o clã. Uma família sem terra, uma família desterrada, é uma família sem identidade. Então Deus tira o povo de sua terra, dada por Ele mesmo, como juízo por causa da sua desobediência e de sua infidelidade. Este é o contexto. Mas, meus irmãos, apesar de estarem longe de sua terra, e em um período de julgamento, Deus ainda ofereceu ali uma oportunidade de restauração e de renovação de aliança. Por isso nós precisamos olhar para o contexto teológico e espiritual, pois Deus, ele queria ser buscado de todo o coração, e buscar a Deus de coração implica em uma devoção completa e total. No Antigo Testamento, o coração era frequentemente visto como centro da vontade, das emoções e do intelecto de uma pessoa. Portanto, buscar a Deus de todo o coração significa envolver toda a sua alma, toda a sua emoção e inclusive também a sua mente. Em qual objetivo? Na busca por Deus. Porque, na verdade, quando nós buscamos a Deus, meus irmãos, esta busca, ela não pode ser superficial ou até mesmo ocasional. Eu só busco a Deus quando eu preciso,
quando eu preciso de algo, quando eu estou passando por necessidade, quando eu preciso que uma adversidade tem que ser resolvida, um problema tem que ser trazido a mim, ali a resposta para este problema. Isto quem faz é o ímpio lá fora. Mas Deus nos convida a ter uma vida relacional com Ele. E um dos instrumentos e dispositivos disponíveis para o crente é a oração. E a oração, pelo fato dela ser um dispositivo que faz parte de uma relação, ou seja, de uma vida piedosa. Eu estava conversando com um irmão semana passada, ele disse assim: olha, eu não peço a Deus misericórdia, eu peço a Deus piedade. Aí eu perguntei para ele: você está dizendo e fazendo isso baseado em quê? Quem te ensinou isso? Não, porque a palavra misericórdia, a palavra miserável, inclusive tem lá, né, o sufixo no final, ela vai falar do Deus da miséria. Eu falei: de onde é que você tirou isso? Quando você pede a Deus misericórdia, você está pedindo a Deus para ter misericórdia do seu coração. Você está apresentando a Deus a miséria do seu coração. E isso é que significa a palavra misericórdia. Miséria é situação deplorável. E cárdia, né, ou cardiar, é coração. Então você está pedindo a Deus para ter misericórdia, para se quedar em favor da miséria do seu coração, ou da situação pela qual você ou eu estamos enfrentando. E isso é pedir a Deus misericórdia. É isso que o apóstolo Paulo pede aos cristãos, que exerçam misericórdia com alegria. Agora, se você for pedir a Deus piedade, é necessário que você tenha uma vida de convívio com Ele, porque piedade vem de relação. Piedade vem da palavra pio, que significa ligação. Você tem uma vida piedosa, é você ter uma vida ativa, espiritual com Deus, onde você lê a Bíblia, você ora, você jejua, você tem comunhão com os crentes, você pratica todos os meios de graça. Isso é ter uma vida piedosa. Então você pode pedir as duas coisas. Você pode pedir a Deus misericórdia, e você pode pedir a Deus que você tenha uma vida de piedade. E tudo isso através da oração. Ou seja, a oração não pode ser uma busca superficial ou ocasional, mas deve ser uma busca intensa e contínua, adorando a Deus em espírito e em verdade, como Jesus Cristo fala com a mulher samaritana no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 24. Ele fala a respeito disso. Então, diante dessa realidade, nós precisamos e devemos partir para a aplicação prática daquilo que nós devemos aprender com a leitura da palavra de Deus. Quando nós nos colocamos diante de dois versículos que nos convida, que nos convoca a orar ao Senhor com intensidade, com emoção, com comprometimento. Ele diz aí no verso 12: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês estão no meio de um povo pagão, vocês vivem no meio de uma região onde os homens se dobram diante de ídolos, mas eu estou convidando vocês, eu estou convocando vocês, eu estou exigindo de vocês que vocês orem a mim, porque orando a mim eu vos ouvirei. Mas eu não quero jamais que a busca por mim seja uma busca superficial, como falamos. E aí vem o verso 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É necessário, meus irmãos, que haja sinceridade na nossa oração. Quando oramos, é crucial que sejamos honestos e abertos com Deus. Isto envolve confessar os nossos pecados, expressar as nossas dúvidas e medos, e também as nossas esperanças e sonhos. Nós estamos diante do Pai. Quando você se coloca em oração, você se coloca mais intensamente diante de Deus, porque diante de Deus, diante do Pai, você está 24 horas por dia. Como diz o pastor Cleilson, né, corandel, diante de Deus, 24 horas, 48 horas, 72 horas, o tempo todo diante de Deus. Mas quando nós nos colocamos em oração, nós precisamos ser intensos, honestos com Deus. Senhor, eu pequei. Senhor, eu pequei na área da pornografia, e eu estou falando para o Senhor o nome dela. O meu pecado, Senhor, é o pecado da pornografia.
O meu pecado, Senhor, envolve a questão do descontrole sexual. Senhor, o meu pecado é que eu não consigo, Senhor, administrar as minhas finanças. Eu estou sendo aberto com o Senhor. Deus, eu já fiz de tudo. Senhor, me ajude, por favor. Me aponte o norte. Senhor, eu não consigo, Senhor. Eu não consigo, Senhor, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Senhor, eu não consigo ser fiel na vida dinâmica da igreja. Como a irmã Sandra acabou de falar aqui, Senhor, eu sempre quero ficar um pouquinho mais na cama, porque é bom. Eu não seria honesto em dizer para os irmãos que não é bom. É bom, irmãos. O melhor sono é de 6 até as 8 horas. E se você der corda, vai até as 10. Mas quando você ouve a voz de Deus te chamando, vem cá, eu quero ter um encontro com você. E isso acontece 3 horas, 3:30 da manhã, 2 horas. Aí você sai lá da sua cama nesse frio que acabou de passar, que eu não sei se já foi embora. O calor está aí já. É menos sofrimento, né? Sair da cama 3 horas da manhã e ir lá para a sala, Senhor. O Senhor me chamou, eu estou aqui. Mesmo que seja para ouvir o seu silêncio, Senhor. Eu estou aqui. Eu quero que teu Espírito no silêncio me console. Eu tenho tantos problemas, Senhor Deus, lá na empresa. Senhor, eu tenho tantos problemas na minha casa, com os meus filhos, fora da igreja. Senhor, eu estou abrindo meu coração. É isso que Deus quer, sinceridade na oração. Dar nome ao pecado, confessar o pecado. Senhor, eu não consigo se o Senhor não for comigo. É necessário que haja sinceridade na oração, pois esse foi o conselho que Timóteo recebeu do apóstolo Paulo. Quando ele declara lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 5, ele vai dizer, pela recordação, meu querido, que eu tenho de você, que eu guardo de você, da sua fé não fingida, da sua fé intensa, da sua fé verdadeira. Então seja sincero diante de Deus. Quando você se colocar diante de Deus em oração, quando nos colocarmos diante de Deus em oração, é necessário que haja sinceridade. É necessário também que haja prioridade espiritual. Buscar a Deus de todo o nosso coração significa que Ele deve ser a prioridade máxima em nossas vidas. E isso, meus irmãos, pode exigir sacrifício e mudança de hábito, mudança até mesmo de estilo de vida, para dar mais espaço para a oração. Eu acordo 6 horas para ir para o trabalho, porque eu preciso tomar um banho. Tem gente que tem toda filosofia, né? Levanta da cama, espreguiça, faz ali um alongamento no corpo, aí depois vai para o banheiro tomar banho. Antes dá uma passadinha lá no trono da graça. Não me interpretem mal, viu, irmãos? E depois vai para o banho. E aí, quando termina de tomar o banho, vai tomar o café, é a hora de ir, o quê? Para o serviço. Então, se você levanta às 6 da manhã e quer orar ao Senhor, levante 5:30. Separe um tempo para você. Separe um tempo para você e Deus. Quando eu me referi ao passar no trono, eu estou sendo sincero, irmãos. Quantas vezes, sem ter tempo, eu li a Bíblia? Por falta de tempo. Eu mandei no status da igreja, aliás, no meu status, na verdade, né? Um rapaz com paralisia cerebral cantando ao Senhor. Não sei se alguém aqui viu. E ele agradece a Deus pelo amor da sua mãe, que podia ter jogado ele fora. Aquele rapaz tinha todos os motivos para não olhar nem para Deus, porque ele poderia virar e falar assim: o Senhor me fez assim, então o Senhor não tem nem motivo para me cobrar nada. Mas aquele rapaz, mesmo com a sua paralisia cerebral, Deus o alcançou. E ele adora a Deus em qualquer lugar que ele estiver. No serviço, no trabalho, no banheiro, adore a Deus. Entregue a sua vida a Deus. Dê prioridade para Deus. Mesmo que seja necessário a mudança de estilo de vida para dar mais espaço à oração, leitura da Bíblia e outros atos de devoção, seguindo ali o conselho de Cristo, lá em Mateus no capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você quer receber de Deus? Priorize Ele.
Não há tanto tempo eu oro a Deus pedindo algo. É o jovem rico. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Sabes os mandamentos? Desde quando eu sou menino, Senhor, guarda os mandamentos. Então vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e siga-me. Ele virou as costas e foi embora. Porque não é prioridade. É necessário, irmãos, além da prioridade, termos persistência. A busca por Deus deve ser persistente. Não devemos desistir se não recebermos uma resposta imediata. A persistência na oração é uma demonstração de nossa fé e confiança em Deus. Paulo também nos alerta quanto à persistência. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. É necessário sermos insistentes. É necessário sermos como a viúva da parábola do juiz iníquo, batendo o tempo todo. Eu já fui dormir, me deixa em paz. Não, eu quero que você atenda o meu pedido. Eu preciso que você atenda o meu pedido. É necessário que haja persistência. A persistência na oração é a demonstração da nossa fé e da confiança em Deus. Orai sem cessar é o conselho do apóstolo Paulo. Orar também é importante quando nós oramos juntos, quando nós estamos em comunidade. Irmãos, venham orar. O culto aqui na igreja, venham orar. Em toda a história da cristandade, e por toda a história, por séculos, a igreja sempre enfrentou o problema de reunir o povo para orar. Eu sempre tenho tempo para tudo, menos para orar. Porque eu sei que Deus não vai me ouvir mesmo, então para que eu vou orar? Mas orarmos juntos fortalece uns aos outros. Buscar a Deus de todo o nosso coração também pode ser feito em comunidade. A oração e a adoração coletiva podem fortalecer a nossa fé e nos ajudar a buscar a Deus com mais intensidade. Lucas registra isso como uma prática habitual da igreja primitiva. Um tempo atrás, nós fomos agraciados aqui por uma exposição de excelência feita pela Joyce, quando ela comparou a igreja primitiva com a igreja de hoje. E aqui está a grande diferença da igreja primitiva para a igreja de hoje. O texto de Atos, no capítulo 2, verso 42, vai dizer: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estavam juntos. Por mais que incomodasse, em alguns momentos estar juntos. Já ouviram a história dos porcos espinhos? Que estavam tão juntos que começaram a ferir uns aos outros. E aí de repente um começou a ter a liberdade de cortar o espinho do outro, para que não machucasse. E aquilo foi diminuindo os espinhos para que não incomodasse um ao outro. E de repente veio o frio. E com o tamanho dos espinhos eles não conseguiram mais se aquecer. E aí automaticamente tiveram que se ajuntar para se aquecer. Ou fica junto ou morre de frio. Irmãos, nós precisamos estar juntos. O diabo, ele quer nos dividir. Porque é muito mais fácil conquistar se eu dividir o povo. Essa é a realidade. Portanto, diante desta clara realidade, há sempre uma promessa de restauração da parte de Deus. A promessa de Deus de se deixar encontrar é seguida pela promessa de restauração. Eu os trarei de volta do cativeiro, disse o Senhor. Isso mostra que buscar de forma sincera por Deus não apenas nos leva a uma maior intimidade com Ele, mas também pode resultar em transformação concreta em nossas vidas. Olha os testemunhos que estão sendo trazidos. Olha os milagres que Deus tem operado lá na sede e já tem chegado aqui. Milagres que Deus tem operado aqui. O que uma pessoa está acostumada a tomar um medicamento e confiar nesse medicamento e ficar 30 dias sem o medicamento? Isso é Deus agindo. Isso é Deus entrando com milagre. O que é uma pessoa ser operada pelo próprio Cristo na madrugada, e o Senhor aparecer para essa irmã e mostrar para ela: olha o que eu tirei de dentro das suas pernas, olha aqui, lá na sede, olha o que eu tirei de dentro das suas pernas. E depois a pessoa não clamar mais de dor e assustar o marido, e ver essa mulher correndo para um lado e para o outro, sendo que não podia nem dar pulo, nem salto, e até rolar com os netos, rolou. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo antes, é agora e será eternamente. Então o mesmo Deus que curou no passado, Ele cura agora. E Ele vai continuar curando. Nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas, nós cremos no milagre do Senhor para o passado,
porque é Ele que nos edifica, para a glória, para agora, porque Ele é que dá poder para o testemunho, a fim de que a igreja seja edificada. Então Ele continua curando. Você precisa de cura? Continue clamando a Deus. Deus cura ainda hoje. Ele é poderoso para curar. E Ele é poderoso para curar. Amém? Por isso Deus, Ele promete reunir o seu povo e restaurá-lo à sua terra, simbolizando aqui, meus irmãos, a restauração da minha e da sua vida no relacionamento que foi perdido no Éden. E também nos dando liberdade e ousadia. O autor de Hebreus vai dizer isto, para nos achegarmos diante do Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 22, o texto vai dizer: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É o Senhor que nos purifica. Por isso, diante dessa realidade maravilhosa, de que o Senhor quer que nós o busquemos, principalmente de todo o nosso coração, eu quero concluir dizendo que Jeremias 29, 13 e 14, 12, 13 e 14, porque é no 14 que ele vai prometer a restauração. Eu vou trazer de volta o meu povo. Ele disse assim: olha, não creiam nos falsos profetas, através de Jeremias, que estão dizendo que isso não vai durar nada, rapidinho vocês vão voltar. E Deus disse para o profeta Jeremias: fale com eles, que eles vão ficar 70 anos no cativeiro. Fala com eles para que eles possam construir casas, para que eles possam formar famílias, para que eles fiquem tranquilos e orem pela paz da nação pela qual eu estou enviando eles, porque se lá tiver paz, eles terão paz também. Eles vão ficar lá, eu estou dizendo, são 70 anos, e Deus cumpriu a sua palavra. 70 anos depois o povo volta, não o reino do norte, mas só o povo da Judéia volta, as 2 meias tribos voltam para a região em que Deus tinha dado para eles. As 10 tribos se perderam para lá, porque afrontaram o Senhor, porque se colocaram em oposição, em franca oposição a Deus. Meus irmãos, nós não podemos, enquanto crentes, salvos, eleitos, regenerados, nos colocarmos em franca oposição a Deus. Deus disse não para você, é não. E não entenda que Deus vai mudar, porque Deus não vai mudar. Mas se Deus disse sim para você, corra atrás, porque Deus disse sim. Vá adiante, vá em frente, que eu vou contigo. Porque Ele disse, Ele fez isso com Davi. Vá, porque eu já te dei. Eu já dei a vitória para você. Mas em alguns momentos Ele disse, não vá. E Ele fez isso com o povo na época de Moisés, na época de Josué. Olha, se eu fosse vocês, eu não ia não. Eu não estou no meio de vocês. Se vocês forem, vai ser por conta de vocês. E Deus cumpriu a sua palavra. E eles foram e perderam a guerra. Assim será a nossa realidade. Quando Deus disser para a gente, não, obedeça. O Senhor quer um povo obediente. Por isso o texto ele vai nos ensinar, o texto que lemos, que buscar a Deus de todo o nosso coração é uma jornada profunda e transformadora. Requer sinceridade, prioridade, persistência, e pode ser fortalecida em meio à comunidade. Quando nós estamos juntos em oração, o tempo passa mais rápido. Quando assustar, me coloquei de joelhos ali e estou só olhando para o Nelinho. Nelinho, esse tempo é meu, rapaz. Seu tempo já acabou. Mas se ele quisesse virar o horário comigo, bom para você, né? É o que aconteceu comigo com o Marcelo aqui da última vez. Ficamos aqui praticamente até quase meia-noite orando. Irmãos, orar a Deus é um privilégio para nós. E é na oração que o diabo não pode se envolver, não pode se meter. É proibido para ele. Ele não pode se envolver na oração. Por isso é necessário que haja esse ajuntamento dos santos. Essa busca sincera por Deus promete não apenas uma maior intimidade com Ele, mas também a restauração e a renovação das nossas vidas, diz o texto. É um convite a um relacionamento profundo e autêntico com o Criador, que deseja ser encontrado e que oferece esperança e redenção. Não somente para mim e para você, mas estende isso para toda a sua família. Amém?